Olá, amigo telespectador. Está no ar o programa Labirinto, esse jogo do ter e do ser, onde você tem a oportunidade, através de cada programa, de olhar para a sua sombra e irmos caminhando juntos a caminho da nossa luz. Exatamente, o nosso programa hoje já está um passo da luz, porque nosso assunto é o perdão. Nós vamos falar hoje sobre o perdão e o que significa o perdão nas nossas vidas. Porque todo mundo comenta, né, sobre perdão. Ah, mas tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas exatamente o que significa a palavra perdão? Olha aqui, eu trouxe essa informação. Perdoar significa literalmente cancelar ou remer. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação e algumas vezes foi usada no sentido de perdoar, né, o débito, um débito financeiro, tá? E perdoar também pode ser perdoar e esquecer, sem você sentir dor. Já fica mais difícil, né? Significa nunca mais cobrar da pessoa perdoada a mesma dívida. Agora complicou de vez. Então vamos conversar um pouquinho sobre perdoar, que é um dos atos mais difíceis na nossa vida. Para nós que estamos estudando a espiritualidade, para nós que estamos buscando o nosso autodesenvolvimento, para nós que estamos buscando o nosso autocrescimento, todos nós sabemos que trazemos uma missão de vida, e dentro desta missão de vida da qual nós trazemos, com certeza, o perdão é um desses itens que nós trazemos para superar. Nós temos uma expectativa muito grande em relação às pessoas. Inevitavelmente, nós vamos nos magoar, nós vamos nos ressentir, muitas vezes, com a atitude das pessoas. E isso vai nos causando um ressentimento interior, uma raiva, uma mágoa, uma decepção, onde começa a existir a necessidade de nós nos liberarmos desses sentimentos. Olha só, como é que nós podemos nos liberar desses sentimentos? Através do ato de perdoar. E não é uma coisa muito fácil na nossa vida. Eu vou estar ilustrando aqui com uma história, eu vou contar a história aqui de dois irmãos, e aí a gente vai estar falando como nós podemos nos liberar em relação a esses sentimentos e a esses ressentimentos e mágoas que ficam aí dentro de nós, de uma certa forma, bloqueando o nosso desenvolvimento espiritual. Porque a falta, a ausência do perdão é justamente um bloqueio espiritual que nós colocamos na nossa vida. Então, vou contar a história de dois irmãos que eles eram muito amigos desde a infância. Eles tinham uma amizade tão grande que eles resolveram comprar terras, fazendas, um ao lado do outro. E passaram-se aí muitos anos nesta grande amizade de dois irmãos e num belo dia eles acabaram tendo uma discussão. E essa discussão foi se falando um monte de coisa, um monte de ressentimento que um tinha do outro, e foi se falando, até que eles romperam definitivamente a amizade entre eles. Olha só que coisa interessante. Depois de 50 anos, eles eram vizinhos uns dos outros ali, tinham as fazendas, tinham as famílias, e aí eles romperam definitivamente a amizade entre eles. Um disse tudo o que queria para o outro se sentiu extremamente magoado em relação a tudo que o irmão havia dito a ele. E não se falaram mais. E um belo dia, na fazenda de um desses irmãos,
chega uma pessoa, um senhor já de idade, com barbas, né? Demonstrando que ele tinha ali uma certa sabedoria. Mas chegou ali com uma caixa de ferramentas e disse para o rapaz: olha, eu sou um carpinteiro, eu vim aqui dizer para você se você tem alguns serviços que eu possa estar fazendo aqui nas suas terras, na sua fazenda. Eu faço qualquer tipo de trabalho de carpintaria. E esse rapaz disse a ele: olha, realmente você chegou num bom momento, eu preciso que você faça uma parede, um muro muito grande aqui neste local. Levou essa pessoa até aquele local, onde antigamente era um gramado muito verde, mas o seu irmão havia desviado o percurso do riacho que passava e aquilo ali ficou, de uma certa forma, seco e sem estar com aquela grama verde que antes existia. E ele pediu para que esse senhor pudesse estar fazendo um muro bem alto ali, para que ele não pudesse mais ver o outro lado daquele riacho e nem a fazenda do irmão, porque ele nunca mais, durante a sua vida, queria ver a cara do irmão dele. O senhor ouviu o pedido dele e disse: tudo bem, eu vou construir esse muro para você. E o rapaz saiu e foi para a cidade fazer todas as suas atividades, passou todo o tempo fora e aquele senhor ficou ali fazendo aquela construção que ele pedia. Na volta, quando esse rapaz chegou e olhou, ele ficou ensandecido, enfurecido. Por quê? Porque aquele senhor, ele tinha feito uma obra de arte, só que ele não tinha construído um muro, ele tinha construído uma ponte sobre aquele riacho que o irmão tinha desviado. Exatamente. E quando ele foi começar a falar um monte para aquele senhor, o irmão dele atravessa aquela ponte e chega e o abraça e diz assim: meu querido irmão, muito obrigado por você ter construído esta ponte. Depois de tudo que eu falei para você, você teve a coragem de construir esta ponte para mim? Realmente eu te amo muito e eu quero que nós possamos estar reatando toda a nossa amizade. Exatamente. E aí, aquele senhor, ouvindo o relato do outro irmão, pegou a sua caixa de ferramentas e começou a colocar todas as suas ferramentas de volta ali. E o rapaz chegou para ele e disse assim: onde você vai? Eu vou precisar de você aqui, eu tenho muito mais trabalho aqui na minha fazenda para ele fazer. Ele falou: olha, o trabalho que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz, tá? Agora eu vou para outros locais, porque eu preciso ainda construir muitas pontes. Você gostou da nossa história? Eu vou estar voltando para falar com você sobre essa história e sobre esta ponte construída aí entre a amizade e inimizade desses irmãos. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.